Olá pessoal, estamos aí de volta. Vamos finalizar nossa semana, né? Vamos fazer aí agora a nossa revisão dessas habilidades, dessa habilidade que nós vimos nesta semana, né? Nós estamos aí vendo durante essa semana as unidades de medidas de temperatura e unidades de medidas de tempo, ok? Então vamos fazer aí algumas questões. Você já deve ter aí o PDF da atividade. Vamos resolver aqui algumas atividades, vou dar o tempinho aí para vocês e a gente voltar aí com as resoluções, tá bom? Então, vou colocar aqui a habilidade que a gente viu essa semana, né? Só foi essa habilidade, a habilidade da semana, foi resolver elaborar problemas que envolvam as grandezas tempo e temperatura, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Ok? Então, sem mais delongas, hoje vamos começar aí com o nosso primeiro problema. Então, olha só. Veja no quadro seguinte as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas capitais brasileiras no dia 5 de maio de 2021. Em seguida, determine a variação da temperatura dessas capitais. Então, vimos lá como é que calcula a variação de temperatura, da variação de temperatura numa cidade, né? Então, eu vou dar aí um tempinho aí para vocês calcularem aí. Nós temos aí 5 capitais para vocês calcularem aí essa variação, tá? A gente volta já com a resolução. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, estamos de volta. E aí, lembraram lá de como calcula a variação da temperatura? A variação da temperatura é uma continha de menos, é uma subtração. Subtração de quê, professor? Da temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, nós temos a máxima aqui e aqui nós temos a mínima. Eu vou colocar aqui do ladinho, tá? Então, vamos lá. Em Goiânia, qual foi a variação de temperatura? 28 menos 23. Vou botar aqui, ó, 28 menos 23. Isso dá 5 graus Celsius, certo? Em Palmas, Palmas é uma cidade bem quente, né? 37 menos 20. 37 menos 20, pessoal, 17 graus Celsius. Em São Paulo, ó, 26 menos 16. 26 menos 16 é 10 graus Celsius.
Porto Alegre, ó, 18 menos 14, né? 18 menos 14 dá 4 graus Celsius. E em Maceió, é 29 menos 21. 29 menos 21 vai dar 8 graus Celsius, certo? Então, variação de temperatura, vocês não vão errar mais. É fazer a subtração, temperatura máxima menos temperatura mínima, certo? Então, vamos lá. Vamos para o nosso segundo problema. Olha, Júlia comprou manteiga de garrafa e no rótulo podia-se ler a seguinte inscrição: após feita, pode ser consumida em até 2 meses. Aí, olha só, fabricado em 15 de dezembro de 2014. Essa manteiga que ela comprou foi fabricada em 15 de dezembro de 2014. Qual a data de validade deste produto? Qual a data de validade deste produto? Certo? Então, eu vou dar aí 2 minutinhos, essa aí é bem fácil de unidades e medidas de tempo. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão aí, tá? A gente volta já. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, estamos de volta. Bem fácil essas aí de unidades medidas de tempo, né? Então, olha, essa manteiga de garrafa, né, alguns lugares chamam até de manteiga da terra, certo? Após feita, pode ser consumida em até 2 meses. 2 meses. Então, se ela foi fabricada, pessoal, dia 15 de dezembro de 2014, então, ela faz um mês, dia 15 de janeiro de 2015, cuidado, faz um mês. Em 15 de fevereiro de 2015, faz 2 meses. Então, bem simples, né? Letra C, 15 de fevereiro de 2015. Passou 2 meses, certo? Bem fácil, pessoal. Olha só, terceira. Veja só, neste gráfico de colunas são apresentados dados sobre as temperaturas em Duque de Caxias, durante a semana de 5 a 10 de abril deste ano. Fazendo a leitura, podemos afirmar que... Olha aí. Então, a gente tem que fazer aí algumas afirmações a respeito do gráfico. Temos aqui algumas afirmações, vamos analisar e vamos fazer isso aqui, certo? Coloquei aqui o gráfico de novo do lado. Então, na letra A diz o seguinte: o dia 6 foi o dia mais quente dessa semana. Será? O dia 6 está aqui, vai do 5 até o dia 6. O dia 6, olha lá a tabelazinha, aliás, o gráfico, tem que ver aqui a legenda, né? Azul é a temperatura mínima, vermelho a temperatura máxima, certo? Então, na letra A está dizendo que o dia 6 foi o dia mais quente dessa semana. Realmente, ó, dia 6, temperatura máxima é a maior de todas na semana. Então, isso aqui, ó, é verdade, certo? A letra A aí é verdadeiro. Dia 6 foi o dia mais quente da semana. Letra B. O dia 7 foi o dia mais frio da semana.
Dia 7, o dia mais frio. A gente tem que ir nas temperaturas mais baixas. Então, ó, será que o dia 7 foi o dia mais frio? Não, o dia mais frio foram esses dias aqui, ó. 8, 9 e 10, né? Ó. Pelo gráfico, a gente está vendo que esses dias aqui estão mais abaixo, né? Então, isso aqui é falso. Letra C. No dia 7, a temperatura máxima chegou a mais de 35 graus. Meu Deus, olha aqui onde é que está o 35, pessoal. Será que no dia 7, nenhuma vez essa temperatura chegou em 35 graus? Então, é claro que essa letra C aqui é falsa, né? No dia 7, nem no dia 7, nem no dia nenhum dia. O máximo que teve aqui foi no dia 6, que foi 30 graus. 30 graus. Letra D. O dia 5, no dia 5, aliás, a temperatura máxima chegou a mais de 35 graus. Isso aqui também é falso. A gente acabou de ver que em nenhum dia a temperatura chegou em 35 graus. Nenhum dia. Então aqui marcaria-se apenas a letra A, que é a resposta certa, que é a verdadeira letra A. Certo? Essas questões de gráficos são muito interessantes, pessoal. Muito interessantes para se fazer. Então vamos lá. Vamos para a questão número 4. Olha só. O pai de Gabriela preparou o bolo e colocou no forno às 11h45. O bolo ficou pronto após 50 minutos. A que horas o bolo ficou pronto? Isso aí tem uma continha aí para fazer. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês. Uns 2 minutinhos, a gente volta já. E aí, pessoal? Vamos lá, estamos de volta. E aí, conseguiram? Viram aí a transformação? Bem interessante, né? Então vamos lá. O pai da Gabriela preparou um bolo e colocou ele às 11h45. O bolo ficou pronto em 50 minutos. A que horas o bolo ficou pronto? Então, pessoal, a gente vai fazer a continha aqui. Eu gosto de botar assim, ó, 11h45. Então a gente vai somar, né? Porque ele correu um tempo, né? Então a gente vai somar aqui 50 minutos. Então a gente tem que somar minuto com minuto, certo? Se ficou apenas 50 minutos, somar minutos com minutos. E aí você vê o seguinte, ó. 45 mais 50, pessoal, vai dar 95 minutos. E aqui continua 11 horas. Mas será que essa hora que existe, ó, 11 horas e 95 minutos?
Claro que não, né? Mas é aquela ideia que eu falei para vocês. 95 passou de 60. Então o que é que você vai fazer? Você vai tirar aqui 60 minutos, certo? Se eu tirar daqui 60 minutos, vai ficar quanto, pessoal? 35 minutos, certo? Tirando 95, tira 60, fica 35. Só que esse 60 eu não posso tirar e eu tenho que botar ele em algum lugar. Porque isso aqui é o tempo. Tenho que tirar esse 60 e botar ele em algum lugar. Mas eu vou botar ele em horas. Porque 60 minutos corresponde a 1 hora. Então a gente vai somar aqui, ó. 11 mais 1 vai dar 12. Então é 12 horas e 35 minutos. Por isso que dá aqui a letra D. 12 horas e 35 minutos. Essa aqui é uma continha fácil, você faz até mentalmente, né? Tenho certeza que muita gente consegue fazer essas contas aí mentalmente aí dessa questão de horas, né? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Vamos para a questão número 5. Vamos para a questão número 5. Olha só. A questão número 5 diz aí, ó. Em um certo dia do ano, por incrível que pareça, Teresina registrou uma temperatura mínima de 22 graus. 22 graus Celsius em Teresina. No entanto, ao meio-dia, os termômetros marcavam 35 graus Celsius. Nesse dia em Teresina, qual foi a variação de temperatura? Então essa aí dá para fazer bem rapidinho. Eu vou dar aí 2 minutinhos aí, 1 minutinho aí para vocês, eu volto já aí com a resposta. E aí, pessoal, essa variação de temperatura já fizemos na primeira questão de hoje. Aí é só uma variação de temperatura bem simples, né? Como é que calcula a variação de temperatura? É a máxima, que no caso aqui é 35, menos a mínima, que é 22. No caso aqui em Teresina, né? Então, 35 menos 22, pessoal, vai dar 13, certo? No caso aqui, a variação de temperatura neste dia aqui em Teresina foi de 13 graus Celsius. 13 graus Celsius. Muito fácil essa questão de variação, vocês não vão errar mais, pessoal. Então vamos lá, questão número 6. Em uma partida de futebol, o juiz prorrogou o tempo regulamentar em 3 minutos. Esse tempo em segundos é igual a... Então 3 minutos para transformar em segundos. E aí? Continha bem rápida e vocês vão fazer rapidinho. Eu vou dar 2 minutinhos aí e a gente volta já.
E aí, pessoal, bem simples, isso aqui dá para resolver com operação, isso aqui dá para resolver com operação de multiplicação, dá para resolver com adição, somando. Tem várias maneiras de você encontrar esse valor aqui, que ele é bem simples. Acabei de prestar atenção aqui, o digitador, olha, A, B, C, E. Cadê a D? Eita, o digitador é muito ruim aqui desse negócio. Então vamos lá. Em uma partida de futebol, o juiz prorrogou o tempo regulamentar em 3 minutos. Esse tempo em segundos corresponde a... Olha, pessoal, 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. 2 minutos são quantos? O dobro, né? 120 segundos. Então, 3 minutos vai ser o quê? 180 segundos, certo? Ou seja, basta você multiplicar 60 por 3. 3 vezes 60 é 180. No caso aqui vai dar a letra C. Então você pode ir montando, você pode... só vai ser mais complicado, é bom você aprender a multiplicação, porque às vezes eu quero saber 43 minutos são quantos segundos? Aí você vai multiplicar 43 por 60. Porque não dá para você botar, se eu quiser 43 minutos, quantos segundos? Aí você vai botar 1 minuto, 60. 2 minutos, 120. Aí não dá para até chegar em 43, não dá. Tem que saber aí a multiplicação, certo? Questão número 7, vamos aí à questão número 7, pessoal. A tia de Gabriela mora muito longe. Para ir visitá-la, a menina gastou 48 horas de viagem. 48 horas de viagem. Quantos dias durou a viagem de Gabriela? Aí, pessoal, você sabe ó, que um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. E você sabe também que 2 dias vai ter quanto? 2 dias vai ter 48 horas. Olha, botei só o 4. 2 dias vai ter 48 horas. Ó. Tranquilo, né? Então, quantos dias durou essa viagem? Durou 2 dias. Essa viagem aí mora longe, viu? Durou 2 dias aí a viagem. 48 horas, né? Vamos para a última. Acredito que seja a última. Essa aqui é a nossa última questão. Vejam só. Renato e Camila são amigos e moram em regiões diferentes do Brasil. Renato, em São Paulo, região sudeste, e Camila, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Certo dia, no inverno, resolveram no mesmo dia e horário, comparar a temperatura de suas cidades e encontraram as seguintes marcações. Nós temos aqui o rapaz lá de São Paulo, o Renato, marcando aqui 13 graus, vejam aí o termômetro, e em Natal está aí marcando 28 graus. São Paulo 13, Natal 28, certo? Aí vamos lá. Qual era a variação de temperatura entre as duas cidades no dia da marcação? De novo, variação de temperatura. Como é que a gente vê a variação de temperatura? A máxima menos a mínima. A máxima aqui, a maior no caso, está em Natal, né? Então vai ser o quê? 28 menos a menor, que é a de São Paulo, 13. 28 menos 13. 28 menos 13 dá quanto, pessoal? Dá 15 graus Celsius. No caso aqui, a letra C. No caso aí, letra C. Ok? Então, variação de temperatura é bem simples, essas questões de temperatura e de tempo. As questões de temperatura e tempo. Bom, pessoal? Então, pessoal, nossa semana está finalizada por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí das revisões, das atividades. Tem algumas coisas novas. Eu espero que vocês estejam todos bem nesse retorno, nessas aulas híbridas. E a gente se vê aí no decorrer das aulas. A gente ainda tem algumas semanas de aula com vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, a gente volta na próxima aula. Até lá!